Olá, pessoal, que alegria! Chegamos ao segundo episódio do Conde Comunica. Primeiro, eu queria agradecer as mensagens de vocês e ao Bahia Notícias por essa confiança nesse novo projeto que já é sucesso. E estamos aqui para atender as necessidades de vocês quanto às soluções e também as soluções para a gente trazer para essa vida em condomínio, com orientações jurídicas e ferramentas de comunicação, para que a convivência seja pacífica, respeitosa e todos, o coletivo, fique feliz. Aliás, já vou dar um spoilerzinho. Hoje vai ser o papel do associativismo. A gente vai ver na prática como a união faz a força. Eu sou Monique Melo, sou comunicóloga, fundei a Texto e Si Assessoria de Comunicação há 30 anos e tenho o prazer de ter ao meu lado a advogada condominialista Jamile Vieira, que, na verdade, é uma grande comunicadora, tá? Estrela, cantora, que já levou a música até para a moda, porque, como eu digo, ela gosta do que é belo. Eu digo que eu gosto de aparecer. Meu nome tinha que ser Jamile Aparecida, mas tá tudo certo. Gente, agradecer também a todos que mandaram mensagens, que deram feedback em relação ao primeiro episódio. Foi muito legal e está sendo muito gratificante falar para vocês sobre condomínios, porque é minha paixão, é minha cachaça, e poder contribuir um pouquinho com o dia a dia de vocês. Seja em relação às questões jurídicas, às questões de comunicação, porque eu tenho aqui do meu lado a maior comunicóloga da Bahia, abafo o caso, mas é verdade, ela não gosta que eu fale isso, porque ela é modesta, mas é a pura verdade. E hoje a gente vai falar de associações de condomínios, né, Monique? Sim. Fala aí um pouquinho sobre os nossos convidados. Uau! Primeiro eu vou falar de Coda Leal Costa, que ele é da Amo Horto. Inclusive, eu moro no Horto, acompanho esse trabalho. Ele foi pioneiro, mas eu vou deixar ele contar essa história e se apresentar. E Patrícia Magalhães, minha colega jornalista, que teve uma iniciativa fantástica de dar voz a essas associações através da revista. Por sinal, primeiro já quero dar o parabéns, revista impressa segue crescendo muito. Como eu digo, Pati, a relação do ser humano com o papel, com você tornar algo perene, dele se ver na revista, não vai passar nunca. É algo único e que faz toda a diferença. Aquele cheirinho da revista, você poder folhear, marcar com a caneta, dobrar o papel. Eu amo. É sensorial, né? Isso. Mas antes da gente começar e entrar nesse tema, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores e apoiadores, Monique? Com que tal? certeza. Importante, né? Sim. Vamos lá, Tito, você coloca as marquinhas aqui pra gente falar. Vamos começar por quem? Zama Brasileiro, maravilhosa, mandar um beijo. O melhor salão de beleza de Salvador. E eu posso provar, porque olha como estamos belérrimas aqui. Verdade. E Marcos, que fez o nosso cabelo, Mari as unhas, um salão realmente completo. Maravilhoso. Zama Brasileiro, fica na Pituba, ali, @Zama Brasileiro, por favor, prestigiem, porque vale a pena. Música e Curadoria de Moda, de Fernanda, que nos veste também. Obrigada, Fernanda, por estar acreditando nesse projeto e apoiando a gente. Quem mais? Avatim. Eu, obviamente, a brincadeira, Jamile Vieira. Texto e Si, de Monique Melo. Avatim, meu amor, porque nós somos o podcast mais cheiroso, mais perfumado da Bahia, quiçá do Brasil. Avatim, loja do Shopping Barra, e Avatim, da loja de Guarajuba, de Márcia Miranda. Um beijo, Márcia, vocês estão vendo aqui. Todos os produtos Avatim, que são maravilhosos. E da Bahia, né? Criado, e nascido na Bahia. Em um minutinho, vocês viram que nós só mostramos empreendedoras mulheres. Isso. Porque aqui é um podcast de propósito. Que os homens venham juntos. Queremos bons negócios de homens, de mulheres, mas precisamos ter mais mulheres em lugar de destaque para termos uma sociedade mais justa. Exato. E equânime. E empresárias da Bahia. Da Bahia. Né? E Casa Tua, mais uma empresária baiana maravilhosa, a nossa amiga Cristiane Peleteiro, da Casa Tua, que é o @Casa Tua Design Brasileiro, que está vestindo a nossa estante com esses objetos maravilhosos. E ela não tem só objetos de decoração, mas também móveis. A minha casa é toda Casa Tua, a de Monique também toda Casa Tua. Um minutinho, por favor, Tito, não sei se vocês viram aquela estatueta, que isso é
é uma grande orientação de comunicação. Temos 2 ouvidos e uma boca. Então, vamos ser amigos do silêncio. Vamos escutar mais, né? Mas sem delongas, vamos por lá. favor, Coda e Patrícia, se apresentem, porque a conversa hoje vai ser demais. O problema vai ser parar, encerrar. Verdade. A gente já estava fazendo aqui um esquente, né, antes de começarmos. Mas é isso, Patrícia chegou em um momento que a gente estava se organizando. Hoje a gente tem um prazer desse trabalho, porque há 20 anos atrás o Horto vivia uma outra realidade, né? Isso me deu um choque, porque eu vim de um bairro extremamente populoso e que você fazia tudo a pé. Eu nasci e fui criado ali na Graça, você saía para andar, para ir para o clube, para ir para a praia, para ir para o supermercado. Aí quando eu mudei para o Horto há 20 anos atrás, eu fiquei assim, você não consegue andar na rua, você tem essa sensação de deserto, insegurança, né? Aí eu fiquei com essa sensação. Como eu sou aquele cara que gosta de movimentar e agregar... Isso eu posso dizer, conhece há longo tempo, amigueiro. Aí eu falei, eu tenho um monte de amigo que mora aqui, vamos começar a falar com as pessoas que moram para ver se a gente consegue mobilizar, para ver que caminho a gente vai seguir. O Horto era muito menor, não tinha toda aquela efervescência que tem hoje, né? Deserto, poucos prédios e tal. Isso aí foi em 2005, 2006, antes do Panambi ser construído, antes das grandes construções ali do Horto, dos grandes condomínios e tal. E aí, eu seguindo dentro dessa minha busca de união de pessoas e tal, eu recebi um telefonema de Carol, que foi uma das fundadoras, e ela sempre com uma presença muito importante das mulheres, né? Que ela é aquela que chega junto, firme, com a voz macia, mas chega... A gente chega de mansinho. Assim que tem que ser. Isso. Firmeza, e aí ela me ligou, doçura. se apresentou e falou, olha, Coda, eu sei que você... está tentando aí, já tem outros movimentos, Eduardo Furtado ali no Estácio Gonzaga, ele fez uma reunião, eu não estive presente, mas ele já tinha tentado juntar com alguns síndicos, e aí eu falei, então vamos juntar todo mundo. Ela fez uma grande reunião, colocou todo mundo junto no salão de festas do Top Rio, e a gente começou a discutir que maneira, né, a gente conseguiria unificar o bairro e buscar, né, junto às autoridades, ao poder público, à Secretaria de Segurança Pública, tudo que pudesse nos atender para que o bairro virasse um bairro. Que eu, né, tinha aquela sensação que eu não morava num bairro. Bom, aí deu certo. Lá no finalzinho da reunião, a gente já organizando, não tínhamos essa facilidade de comunicação que temos hoje, porque a mídia social, o celular, os aplicativos nos dá uma comunicação. Naquela época não existia nem um sentimento de pertencimento, né? De um grupo específico por cada tema, com agilidade, um negócio instantâneo, WhatsApp. Então, não tinha isso. Eu me lembro que, sim, no final tinha nosso grande inspirador, né? Ele já muito acostumado a mover multidões lá no Camaleão. Para quem não conhece isso, Tinho do Camaleão. Ele falou, olha, posso pedir a palavra aqui para dar um exemplo? Contou um exemplo de uma história muito bem sucedida num condomínio de casa de praia, que ele conseguiu, a mesma coisa, o condomínio junto com o poder público e a segurança pública, todos se uniram e eles conseguiram botar para frente um projeto e mudar completamente o lugar. Eu só estou vizinho dele lá, a gente anda como se estivesse, né, fora do país. Infelizmente a gente tem que falar dessa maneira. Bom, e aí, como é que faz? Como não tinha nenhuma ferramenta disponível à época, pedaço de papel, de quem tiver afim põe o nome, e-mail e o telefone, que a gente vai entrar em contato para se falar e tentar montar uma associação. E foi daí que surgiu a Amo Horto, com essa ajuda aí de Tinho, como eu costumo falar sempre. Ele é, né, a mãe, a babá e hoje o tutor, que ele saiu das gestões, do dia a dia da diretoria da associação, mas sempre presente. Então, na hora que o bicho pega, eu Tinho, vamos lá, vamos resolver aqui e tal, e ele sempre está disponível para a gente. Então já são mais de 20 anos. Né? A associação não, porque esse movimento aconteceu muito lá atrás, mas acreditem se quiser, a gente penou. A gente levou 6 anos, de 2011 a 2017, para montar a associação. A associação é de 2017. E infelizmente... Você falou 2003, eu pensei que era dessa época. 2013 tinha um movimento, mas assim, de a gente... parte burocrática. Só para vocês terem uma ideia, quando? Eu em 2006. 2003 comecei a construir, porque o prédio onde eu morei inicialmente, eu mesmo fiz a obra, e a gente participei da obra.
E aí em 2000 e já ia todo dia, porque eu tinha que ir ver a obra e ficava assim olhando, pô, isso aqui é terrível, isso aqui é terrível. Vou colocar minha marquinha, meu dedinho aqui nesse bairro. E eu quero saber como é que Patrícia entrou nessa história e vamos conversar sobre esse seu projeto, uma empreendedora que hoje tem 9 revistas atendendo a 17 bairros. Eu tenho tanto orgulho, você sabe como eu sou fã desse seu trabalho, Patrícia, que eu acompanho, ó, lá de trás. Vamos lá, Monique, vou começar aqui também falando que eu sou fã de Monique. Quando eu tive a possibilidade de conhecê-la, eu falei, Monique, eu fiz entrevista para trabalhar na Testicia. Eu lembro, quando eu conheci você, eu falei de Monique, você falou contou essa história para mim. Tentei trabalhar lá, né? Fiz uma entrevista para trabalhar na Testicia, fã de Monique, eu sou apaixonada por comunicação também. Eu acredito muito no poder das palavras, né, numa comunicação eficiente, onde a gente possa levar conteúdos que inspirem. Então, eu venho dessa área de comunicação. Em 2018, quando a Associação Amor estava se movimentando, eu conheci Tinho. Também eu sou fã também de Tinho. O Tinho me chamou, Paty, eu estou querendo fazer um informe. Essa família é toda querida, né? Um beijo para Luísio, Nery, Tinho. Ele me chamou, Paty, eu quero fazer um informe. Eu já trabalhava com impresso em Salvador, comecei com um projeto da Metro Quadrado, fiz um projeto de uma revista para o pessoal da Alpha Fitness, com revistas customizadas, outros parceiros também do mercado imobiliário, onde a gente fazia entregava esse material. Então, o Tinho me chamou para fazer esse informe. Ele queria passar os dados, né, dos pagamentos, deixar tudo muito transparente, para que todos conhecessem como é que eles estavam fazendo. Eu falei, Tinho, mas o Horto? Fazer um informe, um papel? Não, o Horto não combina, com uma folhinha chegando na casa das pessoas. Vamos fazer uma revista, contar a história desses moradores. E aí veio a inspiração do projeto. Falei, não, bora contar as histórias das pessoas, para os vizinhos se conhecerem, criar mais ainda, junto com a associação, esse sentimento de pertencimento, de integração, conhecer quem é o vizinho. E aí a primeira edição foi linda, a gente trouxe Dona Ânia. Isso. Ela é filha do suíço, que luteou do Chakra Suíça. Então, assim, acho que o Horto era todo O Horto era da família dela. São 3 glebas, a maior, que é essa, que era do pai dela. Tem a outra gleba ali, que é mais ou menos onde é o Albalonga, que tem um outro casarão ali. Acho que era Chácara Suíça, por exemplo. E lá no início, onde tem o Estácio Gonzaga, tinha uma outra gleba. Então eram 3 pedaços que foram virando loteamentos e aí foi desenvolvendo como bairro. E esse resgate da história das pessoas do Horto é muito legal. Aí nessa troca de ideias, nessa comunicação que a gente faz sempre dentro da associação, a gente teve a ideia de fazer um quadro do morador na rua. Então a pessoa está andando ou com um cachorro, ou indo no mercado, ou indo numa padaria, e os repórteres abordam e falam assim, olha, você mora onde? Você faz o quê? Conte aqui, faz um quadrinho, tá? Com a cara do bairro, com as pessoas que circulam pelo bairro. Isso é muito legal. E ela tá nessa edição, né? Virou fixo, né? Virou em todos os bairros que a gente está. Hoje em dia, como a Monique falou, são 16 localidades, não chega a ser 16 bairros, porque... Mostrar aqui, ó, Tito, quando você puder, mostre aqui nessa câmera. Eu acompanhei a revista. Outro morador ilustre. Professor Edvaldo Brito. Meu mestre. Pai de um grande amigo, meu mestre Tony com Brito. carinho, foi meu professor na faculdade, foi meu professor toda a família. na especialização em Direito Tributário e... Além de ser uma figura sensacional. Um grande abraço para o doutor Unanimidade. Unanimidade. Jamílio, vai fazer 88 anos, de uma luz. Vocês já viram ele ministrando uma aula? É algo. Não tive esse... É um espetáculo. Eu fui aluna dele numa pós-graduação na UFBA e na Juspodium. E ele dança, ele canta. Eu digo que ele tem uma didática que a gente não esquece a aula dele, porque ele faz com que o aluno participe e pense. Ele traz uma problemática do direito tributário e faz você raciocinar e chegar à conclusão. Então, é um tipo de didática, de método, que você não esquece nunca. E veja, um visionário, né? E você memoriza. Isso que você está falando é aquilo. Você não lembra o que a pessoa falou, mas você lembra
o que ela fez você sentir. Então, é justamente isso é que é o poder da comunicação, o poder das palavras. Exatamente. Fazer o outro, e o outro aí não esquece. E ele é sensacional nisso. E morador do Horto. Morador do Horto, Pois né? é, ó, já isso- me deu uma esse ideia. sentimento- Vamos tentar trazê-lo aqui pro podcast. Leila também, a família toda E, querida. e é esse sentimento que a gente traz. Essa pessoa ilustre é meu vizinho. Pois É meu vizinho, entendeu? E às Meu vizinho, vezes, é isso que é a quando você revista. não tem um instrumento como uma associação ou a revista, você não tem ideia de quem Isso, mora do seu lado. A gente exatamente. falou isso no primeiro episódio, que a por gente, sinal, né? Um parêntese, se você não assistiu, vai no YouTube do Bahia Notícias, porque a conversa com Genildo Lavinsky, jornalista, Ai, e com outro Cristiane Cristiane Romão, foi síndica profissional incrível. maravilhosa. E falamos muito sobre isso, que a gente perdeu essa noção de vizinho. Né? A gente Comunidade. fala, exato, do morador, do condômino. Não, é nosso vizinho. Posso- Às vezes a gente vê mais do que a própria família, né? Um depoimento que eu dou é que várias pessoas que moram no Horto eu não saberia nunca. Nunca. Aí, pós-associação, todo mundo chega e se fala assim, pô, Coda, moro no Horto, eu vejo lá o trabalho que você faz. Eu Exato. digo, eu não, ela é um grupo de pessoas, a associação E Coda, como é que você nasceu dessa coletividade, Isso. Perfeito. do associativismo. Como é que você viu o impacto da revista? O que é que você achou? Qual o resultado? A revista nos deu uma identidade e nos deu uma força tremenda. Você não tem noção de como isso aí. Toda vez que a revista sai, algum amigo, alguém conhecido ou algum morador do bairro tira uma foto mandando no meu WhatsApp, inbox. Só pra você ter ideia de como a revista atinge as pessoas, entendeu? Assim, pessoas que não me mandam mensagem no meu dia a dia. Fala, pô, amigo, ó, que negócio legal. Pô, qual eu gostei dessa. E aí sempre dá um feedback. Ou seja, a revista ainda atinge, né? Porque Sim. apesar da comunicação da mídia... E ela também tem a via digital. E não é isso Sim, ter sim. evoluído para o eletrônico, Sim. mas o que você estava Ah, falando, o papel é o papel. papel. Não tem como. papel. Papel Não, toca a as entrega, pessoas. Um momento, vou fazer um elogio. Eles entregam em todos Todos os os prédios, em condomínios, é todos os verdade. apartamentos. Essa parceria que a gente faz com as associações, né? Então, onde chega, avisa os síndicos. Então, hoje em dia, em Salvador, a AMO, né? A AMO Comunicação, tem uma distribuição muito assertiva, porque a gente tem essa parceria com as associações. A quantidade de unidade residencial, então, para cada... Eu tive uma última, a mais recente associação que chegou, que é a AMO Jaguaribe, que Jamile apresentou, fez essa união. E aí eu estava conversando com eles, quantas unidades residenciais vocês atingem? Então, para a gente conseguir mensurar a quantidade de revista e ter uma tiragem assertiva, e a gente faz essa parceria, né, para fazer essa revista chegar. Né? Então, eu aviso Coda, olha, as revistas já foram entregues nos condomínios. Aí ele avisa a Andréia, avisa os síndicos, pessoal, veja aí como é que faz para entregar. Maravilha. Então, se conta da gente se perde no meio Sim. do caminho, né? Vira e mexe uma revista. E eu tenho, se perde, mas- uma curiosidade, né? Como é essa sinergia entre a associação e a edição da revista? Ou seja, né? Como é esse instrumento? Porque vocês têm um instrumento É muito um poderoso. trabalho ad né? eterno. E aí, como é que você A consegue sugestão de trazer pauta, vocês isso? fazem uma reunião, como é esse planejamento? Como é que Vamos você lá. utiliza a Acabou revista de ser- como forma de comunicar, né? Todas as ações da associação, até questões de interesse dos condomínios e dos moradores para a revista. Conta um pouquinho como é isso. Essa acabou de sair do forno. Aí passou 2 dias, já recebo o input do pessoal. Coda, Vamos começar a próxima. vamos começar a pensar na próxima. Então, Isso, como- eu quero saber desse ponto aí. Como é que começa? Então, a revista sai a cada 2 meses. Então, a gente tem 60 dias para maturar a pauta. Não 60, 30 para maturar e 30 para começar a produzir e dar a formatada para ver como a gente vai entregar a próxima revista. E aí começa um trabalho bem, né, ali já, como já estamos desde 2017 para 2025, a gente já está sabendo andar. E isso virou, assim, um dia a dia. E eu sempre jogo no grupo das pessoas, né? De novo, a associação é uma associação, são várias pessoas. E as pessoas participam, dão Isso, também aí sugestões. pedindo né? temas, Isso. pedindo indicação de nomes, capas. Então, assim, é um negócio bem colaborativo. E dentro desse espírito associativo. Então, os temas são sempre relevantes, sempre procurando buscar um caminho que leve, né, informação, atinja a relevante todos, pra comunique todos, com bastante qualidade. É uma parceria muito profícua. Vocês, né, vocês com Patrícia, que tem toda essa expertise, que cuida da parte comercial para viabilizar. E eu queria saber também como a revista, agora vamos falar um pouquinho de imagem e reputação, no impacto perante até os entes públicos, na hora que vocês vão pleitear algo.
Isso. Ele depois você... É muito engraçado isso, Monique, porque como a gente está em muitos bairros, a gente acompanha a associação em algumas reuniões com secretarias, né, quando vai fazer alguma intervenção. Transalvador, a gente fez uma matéria no Transalvador, a gente foi conversar com o secretário, com o Diego, acompanhando. Então, assim, hoje em dia, até os poderes públicos muitas vezes entram em contato. Uma pessoa da secretaria entrou em contato. Patrícia, teve algum problema no Pet Place lá do Horto? Falei, não estou sabendo não, mas 1 minuto só que eu vou passar a pessoa adequada para você falar. Então, a gente faz essa união também, né? Porque a revista virou um porta-voz do bairro. Então, excelente. retorna para ela, passa para a gente, ou seja, é um trabalho colaborativo. Bom, qual é a importância disso? A gente ganhou muita visibilidade, tá? E muito respeito do setor público e dos órgãos que nos atendem. Eu costumo fazer uma analogia, assim, me desculpem se parecer meio... Mas olha só, o brasileiro é muito esperto, é muito sabido, mas quando dá sexta-feira ele não espera dar 18 horas, porque ele quer ir tomar a cerveja dele, sextou, sábado só festa, domingo só festa, segunda ele volta para trabalhar de ressaca. Bom, vamos lá, gente. Né? A vida não é só festa, né? Tudo bem, todo mundo tem que descansar, tem seu final de semana, mas, né, você tirando parâmetros de outras sociedades, o cara trabalha de segunda a sexta, ou de vez em quando até sábado, não tem essa facilidade que ainda nós temos no Brasil de contar com auxiliares para serviços caseiros, domésticos. E chega no sábado, o cara tem que fazer o laundry dele, que é lavar a roupa, ele tem que fazer a faxina na casa dele, tem que cortar a grama dele, tem que lavar o carro dele, ou seja, ele tem uma série de atividades, né, vinculada ao bem-estar da casa, da família dele, e ele ainda vai para a associação de bairro, né, trabalhar pelo bairro, e aos domingos ele vai fazer um culto à igreja, o que ele siga, independente da fé e religião que ele tenha. Então, assim, a vida não é só isso. Exato. Né? E aí, realmente, eu acho que é um pensamento coletivo, como a gente estava falando, né? Saber que o cidadão não é apenas dizer, eu sou senhor de direitos. Isso. Eu também sou senhor de obrigações, Que e preciso faz contribuir. parte da associação. Muitas vezes a gente tem, assim, todo mundo quer ser ouvido, né? Assim, você tem que acolher. Então a gente ouve. Ali, ó, vamos calar mais, ouvir mais. Todo mundo quer ser ouvido. Então, assim, muitas vezes na associação você vê que a pessoa entra fazendo reclamações, fazendo queixa, mas no final do dia ela quer de alguma forma colaborar. Sim. E por não ter sido ouvida, não tinha canais antes, né? Morava no bairro e reclamar com quem? Né? Não tem um representante. Não tem um representante. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre isso, porque eu, cidadã, posso ter uma determinada demanda com o poder público, mas eu não tenho uma força de uma coletividade. Então, quando você chega presidente da Amo Horto, você está representando quantas centenas ou até milhares de pessoas, acredito que são milhares de pessoas ali, né? Porque ali é uma associação de condomínios, mas se considerarmos individualmente a quantidade de condôminos em cada condomínio daquele, são quantos hoje? Você tem 3.800, 4.000. Então, imagine a força que você conduz, que você arrasta até o poder público. Então, a importância desse associativismo. Modelo, né? Eu queria que a Patrícia falasse. Essa importância hoje... junto, só respondendo aqui aquela pergunta anterior, aí ficou todo mundo assim, pô, o que esses caras querem? Aí eu já fui de tudo, eu ia ser candidato a vereador, ia ser aquilo. Já estava envolvido. Não, é porque as pessoas não têm esse sentimento altruísta de doar seu tempo para fazer pelo coletivo. Pensa que você já está Pensa que eu tinha ali alguma coisa, nunca quis nada. Uma pretensão importante. A gente tem que acabar, dar parabéns por esse incentivo, que a gente tem que acabar com essa história de jeitinho brasileiro. A gente tem que participar, tem que suar a camisa para ver o bem de todos, não só o nosso. Então, parar de olhar só para o umbigo. Hoje a gente já tem um certo conforto, né, de 7 anos depois de um trabalho bem, um pouquinho mais, né, 8, de um trabalho bem sucedido, de a gente se sentir mais à vontade de mostrar isso para o resto das pessoas, ou então os novos moradores, porque o Horto, depois desse movimento inteiro... É isso que eu queria que você falasse. Então, vamos retomar um pouquinho daquela parte que é legal, né, da historinha lá. Sim. Aí conseguimos fundar a associação, era uma luta. Esse nome, vamos lá, eu, Carol, Renato, que é um mega advogado que nos assessora lá, morador do bairro, Renan, Ticiana Burgos, nossa presidente, que ela querida Ticiana, devolveu o bastão agora.
o João Vitor, são tantos aqui, eu não posso, Rodrigo, né? Também. Adalbertinho, que é meu parceiro sempre cuidando do tema aí de segurança. Então, e essa turma inteira, olha quantos nomes eu falei aqui, para uma reunião de condomínio, para convencer as pessoas a se associar. Isso a gente fez inúmeras vezes. Eu sou o cara que mais participou. E quando fala assim, vou pagar uma taxa, pra quê eu vou pagar essa taxa? Eu acho que eu sou a pessoa que mais participou de reunião condomínio dos outros. Ninguém vai na sua, eu ia pro dos outros. Olha que a gente vai competir aqui, viu? Depois a gente vai ver aí quem mais. Então, assim, dessa maneira a gente conseguiu levar, né, a mensagem da associação, mostrar o projeto. E aí, nossa parceria é imbatível. Quando o Carol falava, tiro certo. Quando o Tinho falava, tiro certo. Eu também sei colocar as coisas de uma maneira... Você é um grande comunicador. Contar uma historinha. Então, assim, você consegue encaixar os fatos e o que a gente vinha fazendo. Bom, aí veio a primeira... Aí o poder público, assim, vamos elogiar. A prefeitura, ela tem, assim, as portas abertas e todos os canais de comunicação com os associados. Assim, óbvio, todo mundo tem que se juntar em qualquer lugar da cidade, né? Montar suas associações, fazer suas reuniões de moradores e levar os problemas para a prefeitura. Problemas Facilita. e soluções. E soluções. É verdade. Não, e eles são super colaborativos, assim, é um negócio assim, de excelência e de atendimento. Só para você ter ideia, quando eu me mudei lá atrás, por volta de 2006 e tal, o bairro era escuro, cheio de buraco, as pistas não eram sinalizadas, assim, sabe? Aí o pessoal, o que é que vocês querem? Eu vou, antes de mais nada, iluminar o bairro. O Horto, assim, ele não atendia ao requisito mínimo... de segurança. Não, ao mínimo de iluminação, assim, de um poste para o outro, a distância ideal são 30 metros, ela tinha 60 metros e a potência da luz não conseguia iluminar o chão, embaixo do poste. Então era um negócio estranho você circular pelo bairro. Então a gente conseguiu com a prefeitura mudar toda a iluminação do bairro, sinalizar, coisa boba. Você tem umas pequenas rotatórias dentro do Horto, basta botar uma faixa branca para o cara entender que aquela via ali tem que parar quando tiver outro carro. É interessante essa atividade, porque você se torna parceiro, você se torna funcionário da prefeitura, Exatamente. porque você está ali todo dia. Não consiga, a prefeitura não consegue chegar, ver tudo. Isso. Então você é um parceiro. Como a gente está lá todo dia e a gente Exato. tem muitas cabeças dentro desse grupo aí chamado Amo Horto, todo mundo dá uma sugestão, a gente traz de todos os moradores, a gente está aberto sempre a ouvir todo mundo. É assim que funciona, é assim que flui e é assertivo. Isso. Genildo Lavinsky, no último episódio, no primeiro, falou isso, que ele morou num prédio em que ele mora num prédio onde as pessoas elas colaboram com a administração. Então, se ele vê uma luz acesa que deveria estar apagada, ele não liga para o síndico e reclama, ele vai lá e apaga. Isso. Se tem uma sujeirinha na porta dele, ele não vai reclamar. Ele pode até depois, olha, tinha uma sujeira, mas já limpei. Então, eu acho que em condomínios, e aí trazendo essa experiência das associações, a gente precisa realmente ter essa visão. E é isso que a gente quer trazer aqui com a comunicação, mostrar para o condômino que ele é uma peça. Sociedade, Exatamente. a sociedade é isso, Exato, né? ele precisa contribuir, não apenas reclamar. Então vamos ter essa visão. Patrícia, eu queria que você falasse, que você disse que os outros bairros, ela estava aqui dando a ideia, disse que faz isso muito a CODA, de criar um plano de ação, porque hoje o Horto virou um modelo. Os outros bairros querem saber. A gente... Cuidado que eu sei que os outros ficam com ciúme, que eu conheço uns presidentes aí que são ciumentos. Primeiro. Não, de forma alguma, não, outra coisa. Não, o comitê das associações da CODA. E a Amo Horto sempre foi, assim, a gente sempre abriu as portas, passava todas as informações, como a gente fez, como a gente registrou. Traz mais força. Não, e assim, a ideia é que a cidade toda pudesse... Eu falei há pouco aqui, que todos têm que fazer no seu bairro. Eu fiz essa ponte, como a Patrícia mesmo falou, com a AME Jaguaribe, que é a mais nova associada aí da revista, com Patrícia e com Neto da AME Aquários. Né? Mas Neto é antigo já. Antigo, não. Eu fiz Patrícia a ponte para que Neto... lá no Aquários há um bom tempo. Um beijo para Neto. Esse é bem ciumento. Um amigo nosso, Neto, em breve você está aqui. Mas eu fiz a ponte exatamente Neto como um cicerone para mostrar a AME Jaguaribe o case de sucesso do associativismo dos condomínios, porque isso é muito interessante também, Coda, porque a gente sempre, quando fala em associação, a gente sempre fala em associação de moradores, né? Isso. E aí você individualiza aquela questão. Quando você traz o condomínio, você transfere para o síndico ou para o administrador essa obrigação, ou pelo menos você faz uma interlocução que é muito
muito mais eficaz, porque você não vai precisar falar com cada condômino, você fala com o síndico, que vai, então, falar com os demais. Mas isso é uma né? questão. Sim. Eu hoje tenho uma questão de toda vez que eu me dirijo ao grupo, né, de Sim. comunicação, porque, assim, a gente tem camadas. Tem uma camada que é o grupo de todos os moradores juntos, de onde saem as ideias, todos participam e tal, e tem um outro grupo que é dos síndicos com a associação. Sim, precisa. Porque você precisa estar falando diretamente Filtrar, ali com o exatamente. representante de inúmeras pessoas que estão ali dentro. E aí estão os condomínios e também o comércio. Né? Sim, Não importante podemos você falar deixar de sobre fora isso. o comércio do Horto. Aliás, que não existia Isso. e passou a ser um dos bairros mais, né, fervorosos, Tem um dos mais melhores- os queridos, melhores mais restaurantes de Salvador, disputados São Horto. como fruto desse trabalho. Porque a gente Isso. conseguiu criar esse sentimento de comunidade, de uma identidade forte, de um bairro atraente, com 1 metro quadrado que valorizou por causa desse trabalho. As construtoras Tornou um anexam os bairro. folders. É isso que eu ia dizer, se Se tornou um tornou- bairro. Isso é- Porque tinha aquela brincadeira, Segura esse né? gancho aí, que eu falo dele já. E aí, o comércio trouxe também para a gente a exata significado da palavra bairro. O que é bairro? Bairro é o local onde você reside, que você tem que ter todos os seu lar, serviços, né? todos os serviços ao seu redor, para você não precisar sair de onde mora para ir consumir. Não é o consumo, não é monetário, é você não perder o tempo, se deslocar para fazer o que você precisa Exato. fazer. Então, se você E quiser ir fomenta o para um comércio bom local. salão de beleza, nós temos no outro. Se você quiser ir para um bom restaurante, nós temos no outro. Se você vários. quiser ir para uma boa delicatessen, nós temos no outro. Se você quiser ir para bom supermercado, nós temos no outro. Então, assim, esse Profissionais liberais, né? Vocês Conjunto. têm ali condomínios profissionais com excelentes coisa que não médicos, tinha no- advogados. coisa Isso. que não tinha no Horto, vocês Isso, sabem é disso, verdade. Monique é moradora, É. nossa vizinha lá. Não tinha prédio comercial no Horto. verdade. Opa. Se Gente, o cara mora vocês aqui, são por que ele não case. pode trabalhar aqui? Por isso vocês É estão verdade. aqui. Parabéns. Realmente tem que ser seguido. Fala um pouco, Paty, do que você ouve, porque E a você é gente parte falou dessa até história. da valorização imobiliária, né? Porque um bairro organizado, então, se você vê que você está indo morar num local que tem uma associação, que tem pessoas que cuidam, que se preocupam com sua segurança, com seu bem-estar, você se sente mais à vontade para... E tem mais interesse das pessoas morarem nesse local, né? Então, assim, que bom que esta atitude, esta forma de comunicar ali e de cuidar do bairro está se replicando, né? Já são É. quantos bairros no total? Porque as revistas são 9 São revistas. 9, e são 17 hoje, bairros, Hoje, né? para além, a gente modificou também até o próprio formato de comunicação na AMO. As pessoas estão muito acostumadas com o digital, então eu acredito muito no impresso. O impresso é imprescindível, mas a gente precisa repensar muitas vezes a claro. forma de comunicar o próprio impresso. Então, a gente teve uma mudança no formato da revista, deixando ele um formato prático, onde a comunicação chegasse de maneira mais rápida, onde a pessoa pegasse ali, visse o bairro, né, colocasse na bolsa. Então, a gente tem um formato hoje em dia na revista que é prático, com o uso de QR Codes, que leva para complementos. A gente tem grupos de WhatsApp também na AMO, onde a gente complementa as comunicações durante o período que intercala entre uma revista e outra. A AMO hoje é um projeto de comunicação, de pertencimento mesmo, sabe? É isso que eu sinto, de realmente. pertencimento. Representatividade. até. Isso, mostrar cada história E individual. ganha-ganha, como eu gosto. Pois é, Todo mundo ganha. É. Não, onde cada história individual é importante para o todo. Isso é muito Perfeito, importante. perfeito. Só complementando aqui, Coda, porque eu participei de 2, né? A gente apoiou, esteve próximo contando a história de 2 transformações, né? O Horto virou bairro, o Aquários virou bairro, então a gente Isso, participou, verdade. contou esse movimento nas revistas, no Aquários também. Nós estamos trabalhando para o Aquário se tornar um Tá bairro. lindo o Aquários. A mesma Eu fui coisa moradora do no Aquários. Horto. Também morei lá. A mesma coisa no Horto. Então, é um trabalho de pertencimento, onde a gente escuta as histórias individuais, vê as demandas coletivas. Eu estou apoiando agora o pessoal de Patamares, Jorge, da Alameda das Samambaias, que é uma pessoa também fantástica e que pensa no coletivo, assim, diariamente, está sempre na rua, olhando e fazendo, como você trouxe o exemplo de Genildo. E a gente quer fazer também nos bairros, hoje em dia, eventos. A gente está com a possibilidade de fazer lá no Patamares um evento de segurança, mas mostrar às pessoas que ela frequentando a rua, ela estando Isso. pela rua... Tem que ocupar os espaços públicos. Então, trazendo, a gente está... Afinal, é nosso, Inclusão, é nosso. Com inclusão, pensando em todos, nas Exatamente. diferenças. E a gente coloca a nossa cidade para frente. A prefeitura só agradece. não Se as adianta só pessoas de reclamar, é bem não participar. ocuparem as ruas, não ocuparem os espaços, eles vão ser tomados por quem não
não quer o bem. Exatamente, Coda. Então, Repita, por favor, de novo, Coda. se as pessoas de bem não ocuparem os espaços, não ocuparem a rua para caminhar, para fazer uma corrida, para passear com um cachorro, as pessoas do mal, elas vão ocupar para fazer assalto, porque aquela sensação de segurança, tá vazio, tá dizendo, era o que me incomodava. Lembra que eu comecei falando que eu não conseguia andar nas ruas? Assim, chegou absurdo, meu filho era muito alérgico, minha esposa pegava o carro, saía do Horto para ir na farmácia na Graça. Nossa. Porque se fosse na farmácia do Horto, corria risco de ser assaltada. Era um negócio assim. E como foi essa experiência com a segurança? Aí, Vocês vamos lá. também é um grande case. Abro o livro, conto para todo mundo e ajudo todo mundo. Existe um programa na Secretaria de Segurança Pública chamado Vigilância Solidária, né? Que nada mais é que a sociedade passar informação para a polícia, para que a polícia atue. Porque a polícia não pode estar em todos os lugares. Não né? consegue. Isso é Não tem tantos olhos. Não tem tantos olhos, né? Então isso não existe. Bom, dentro disso, o conceito de associação é que cada condomínio é uma célula. E como é que se monta um corpo? Com várias células. Perfeito. Então, se um porteiro ali, um vigia, tá de frente para a rua, tá vendo um movimento estranho, um carro que passou mais de 2 vezes, com geralmente 2, 3 homens, né? Para um lado, para o outro, opa! Aí ele já dá o alerta, e isso tudo quem faz é a Polícia Militar. A gente reúne os funcionários de vigilância, são 200, 300 profissionais, vem uma pessoa da polícia e dá esse treinamento. Então, indica, olha, isso aqui é um movimento suspeito. Então, assim, eles começam a ter essa comunicação com a polícia para que ela atue e tire, ou seja, faça a prevenção do delito antes mesmo dele ocorrer, porque a gente está ali vigiando. Esse é o grande segredo da associação. Aí tem 1000 piadinhas, né? Aí os caras falam assim, pô, o Horto é de uma soberba tão grande que ele bota um boneco de papelão e quer não ser assaltado. Digo, gente, não é isso. Isso aqui é só para dizer assim. Tem gente que fala, que pensa que é uma pessoa, eu morri. Dá bom dia, boa noite. Não é isso. É para dizer assim, olha, nós estamos de olho. Isso, passar uma além mensagem. disso, a eletrônica nos ajuda. A gente conseguiu, dentro desse espírito aqui de trabalho do coletivo, 86 câmeras. Estão nas ruas lá. Então, a polícia entra em contato com a gente, eu estou precisando da imagem ali em tal dia, tal hora. A gente consegue, passa para eles, aí eles linkam com as câmeras Secretaria de Segurança Pública e da Trans Salvador. Então, não tem mais como não detectar. Então, a gente... Fora que a privada, né? Que vocês também se uniram que a gente tem, como eu falei, a gente tem essas 86 câmeras nossas, que a gente transfere as imagens para eles, porque nem todo lugar tem as deles, mas tem as nossas. Contribui, né? Muitas vezes tem uma parceria. Um delito e a polícia precisa para apurar. Isso realmente funcionou, porque eu ando no Horto, adoro, agradeço muito, e qualquer coisa, outro dia eu parei, porque fui olhar o celular, veio a moto, por que a senhora tá parada aqui? É perigoso, eu ia achei comentar maravilhoso. Eu ia comentar isso. Cuidado. A nossa vigilância, não é porque você se sente seguro que você tem que baixar a guarda, infelizmente. Isso, né? Você tem que botar seu celular escondido, tirar joias e caminhar na rua. Ainda não chegamos nesse nível, que aí é um problema muito maior, que depende da secretaria. Não é só segurança, não é o bairro, pública, não é uma questão associativa. De educação, de vontade política. Exatamente. Mas, enfim, isso aí, enquanto isso, nós vamos fazendo esse trabalho de educação, de comunicação, tá? Para que, voltando à história do grupo lá com os síndicos, a minha maior briga é que o síndico repasse as nossas comunicações para os moradores. A associação não tem como acessar você se o seu síndico não lhe replicar a mensagem que a gente postou do grupo de síndicos. É um ponto assim crucial na questão condominial hoje em dia, né? Grupos de WhatsApp. Como é que vocês administram isso para não ter confusão? E deixa eu só falar uma vantagem antes com relação à segurança. O bacana hoje é que sai uma notícia que estão tentando entrar num prédio, na mesma hora já vão para esses grupos. E todo o que é mundo... verdade, o que não é. Tem um lado bom nos grupos, mas eu agora quero saber do lado ruim, do problemático. Como é que ele administra? Como é que você consegue administrar? Porque a gente sabe que muita gente, às vezes, também sai do tema, bom dia, boa tarde, boa noite, questões políticas, quer vender coisa. Me conta aí como é que vocês administram isso. Regrinhas básicas de grupo de WhatsApp, né? Então a Andréa, que é a nossa colaboradora lá, ela é incisiva nas regras. E, assim, gente, é um trabalho voluntário, né? Então, assim, meu dia não cabe. Exato. Não tenho horas das coisas que eu faço. Ainda sou presidente da associação, ainda participo da gestão do meu prédio, enfim. Falta tempo. Então, como é que a gente faz? Trabalho em grupo, né?
a gente tem um grupo muito legal na Amborto, então a gente trabalha em equipe. Então tem o Adalberto Miller, que ele fica ali, que é filho, né? Que é o neto do suíço, da chácara suíça. Ele fica ali no tema segurança. Nós temos o Rodrigo, fica ali na parte administrativa e financeira. Aí temos os conselheiros eternos, Tinho, Renato, Carol, João Vitor, que quando a coisa complica, a gente passa os temas, eles tratam, devolvem já com as resolutivas e a gente vai para implementar ou devolver. Né? Isso. Esse é o segredo, porque senão não cabe. Então, trabalha em equipe mesmo. Né? Mas aí quando cai aquele problema de grupo de WhatsApp, aí a gente já desenvolveu uma maneira de trabalhar. Primeiro o cara quer ser ouvido. Tá? Então deixa ele falar ali, deixa ele falar. A gente dá as respostas, pequenas respostas. Depois que ele faz aquela... ele, sei lá, aquela narrativa. Ele, porque não é só queixa. Ele faz a narrativa da questão. Né? Não vamos botar o dedinho e dizer assim, o cara só está reclamando. Não é isso. Quando ele faz a narrativa, a gente dá as respostas e fala assim, olha, gente, a gente tem um limite. Nós somos a associação. A gente vai levar isso aqui para o poder público. Pronto. Então, dessa maneira, a gente mostra que ele vai ser atendido e que é sério. E voltando àquele tema de resolução, tanto da Prefeitura como da Secretaria de Segurança Pública, eles nos procuram, só para você ter ideia, qualquer ocorrência, saiu uma notícia lá no prédio do... Isso é reputação, isso é quando se trabalha bem a comunicação, os resultados são esses. Isso. Não era um prédio no Horto, mas aí a notícia porque eu não sei por que isso, gente. Tudo é Horto. Mas tudo bem, tiraram uma foto de um prédio na Federação, prédio do Horto. Não, isso vocês falaram uma coisa interessante de fake news. O que eu estava falando, assim, é interessante quando sai no jornal, já passam rápido, isso é bacana, porque já avisa ao zelador, ao síndico. Mas realmente, Patrícia falou de um ponto importante, porque as pessoas têm que olhar a fonte, a data, o prédio é mesmo, não pode acreditar. Na rapidez do grupo de WhatsApp, sair repassando. E nem olhar o que está repassando. Né? Essa semana mesmo, no grupo de Patamares, teve uma questão de um morador de rua que começou a repassar a foto dele, dizendo que ele estava andando na rua, na região, com faca. E começou a passar um grupo, outro grupo, só a foto lá chegando. Aí o presidente da associação falou, não, pessoal, vamos ter cuidado, porque a foto desse morador de rua não condiz, não é. A gente aqui vai conversar com ele, eu sempre estou próximo dele, ele realmente circula aqui na região, mas é um catador, é uma pessoa que está aqui na região. Vamos ter cuidado com isso. Essa situação dessa pessoa, desse outro morador com a faca, não condiz com essa foto. Então, o Jorge e Vinícius da Colina A saíram em defesa desse morador de rua. A Colina, não, é um catador de lixo que circula aqui. Não pode ficar tranquilo, que não é. Aproveita, se junta para ajudar. Exato, ajudar essas pessoas. Entendeu? Então, assim, e é interessante muito isso. Até o outro faz isso bem, viu? A gente tem os grupos lá no final de ano e tem que ajudar mesmo. Na pandemia, ajudamos bastante. Acho que Sandy, Najá, Renata, Rangel. Eu ajudei. Foi um trabalho muito bacana que vocês fizeram. Foi bem legal. Na pandemia, para ajudar o que lavava carro, o chaveiro do bairro. Não, e é esse sentimento de comunidade. A gente precisa voltar a conhecer as pessoas, a conversar. Como a gente falou no último episódio, né? Que às vezes a gente não cumprimenta. A gente não, porque eu não faço isso, nem você. Não. Eu tenho certeza que vocês não. Mas muita gente não cumprimenta o porteiro, o ASG, a pessoa que está varrendo o chão. São seres humanos, não podem ser invisibilizados, gente. E são tão importantes para o nosso dia a dia. A gente teve agora... Vai sair na edição de setembro essa matéria no Horto. Uma moradora do Jônico entrou em contato comigo e falou, eu vejo da minha janela sempre uma criancinha do prédio em frente que desce no horário que o pessoal da coleta de lixo passa para cumprimentar. Que legal. As pessoas catadores. Aí ela me ligou. Por que você não faz uma matéria com ela, falando dessa moradora e desses catadores? Eu fiquei muito emocionada. Sim. Então, a gente recebe dos moradores essas situações de dia a dia. Então, a gente já entrou em contato para mostrar essa criança do Horto que desce no horário que os catadores passam. Eu já fui curiosa para conhecer os pais, que devem educá-la muito bem. Verdade. As crianças estão nascendo diferentes. Também. Mas eu acho que nós que somos pais, que temos também a educação é tudo, a educação é tudo, mas sim. Quando eu falo, Coda, você tocou num ponto importante, boas maneiras. Isso. Gentileza. Isso. Não é só ler, aprender. Você entrar no elevador, não dar bom dia, não responder. Eu tenho um mantra na minha vida que eu sempre falo isso, desde que meu filho era muito pequeno. Trate o outro como você gosta de ser tratado. Não tem erro.
Como é que eu vou tratar a Coda que chegou aqui, eu não conhecia, vai participar do podcast? Como eu gostaria de ser tratada. Eu vou lá, lhe cumprimento, pergunto como você está e tal. Boa, Tito, Simpatia. querido, que está aqui. Né? Tito, você vai ficar famoso, viu, Tito? Que eu vou falar muito de você. Eu quero uma câmera depois Nosso pra anjo da Tito. guarda, Que, nosso anjo da inclusive, guarda. a gente não agradeceu a Tito no primeiro episódio. A gente falou de tirar todo foto mundo com ele depois, viu? Marcar e não a Tito aí. agradecemos a ele. O mais importante a gente deixa pro final. Olha a técnica de comunicação. Essa mulher é maravilhosa. Mas que legal. E aproveitando, a gente tem um quadro aqui que a gente chama de causos de condomínio, né? E aí eu quero saber como, por exemplo, você já trouxe esse lindíssimo da associação. Eu queria que você trouxesse, assim, alguma coisa que aconteceu, Coda, inusitado ou engraçado, ou que você falou, Ou meu Deus, emocionante. se eu não visse, não acreditaria. Eu quero um caso seu, um caso de Patrícia. Comece aí. Ai, A vamos revista lá. a gente tem um monte, viu? Lembre de um aí pra você falar. Vamos lá. O interessante saiu na última edição da revista de Patamares, a gente trazendo a questão dos pets coletivos, que você até falou. Animais comunitários. Esse vai ser um dos assuntos aqui do podcast. Então, muito interessante, porque num condomínio lá de Patamares, era um condomínio de casas, onde aquela garagem aberta, um vizinho começou a cuidar do gato, dos gatos, coisa e tal, virou um animal comunitário. Só que outra vizinha tinha alergia, e aí subia no carro e arranhava o carro, e aí começou a ter essas questões, assim, Esses conflitos são comuns. comuns. E aí, muito interessante que a gente trouxe na revista, não no intuito de colocar A certa ou B errado, não, mas de que maneira se pode ter uma harmonia, um Olha, equilíbrio entre, isso. né, esses dois lados. Focar na solução. Na solução, né? Ouvir o lado de um morador do outro, do Muito síndico. importante, que as pessoas hoje não estão querendo ouvir o contraditório, o outro lado. Assim a gente não evolui, não fica mais inteligente. Verdade. Né? E como é que a gente pode pensar uma solução? E como é que foi o desfecho? Eu fiquei curiosa agora. Os pets estão lá, né? Os animais comunitários estão lá sendo cuidados, e aí começou a delimitar Mas as os vizinhas lugares. hoje estão harmonizadas. harmonizadas. Não, harmonizadas, não chegou a ter- Respeitando quem tem respeitando. alergia, procurou um Maravilha. lugar adequado. Dá é isso adequado, aí. cuidando, não, já que você se responsabilizou, então vamos cuidar, né, dar o espaço. Até dando um delimitar. spoiler sobre um programa que vamos fazer sobre animais comunitários, o caminho é esse, realmente. Porque aquele animal que entra no condomínio e começa a ser alimentado, ele não pode depois ser expulso. Então, mais uma vez, a participação da comunidade, das pessoas, do cidadão, em amparar esses animais. Porque, como a gente mesmo disse, infelizmente o poder público ele não tem, né, tentáculos Isso. suficientes como um povo para conseguir cuidar de tudo, né? Então é muito interessante, e isso a gente traz do exemplo do associativismo, Ativismo. cada um fazendo a sua parte, né? Eu não vou para um fato inusitado, não. Vou falar para um fato que marcou assim, a associação. Que foi, a gente marcou uma caminhada, você lembra aquela caminhada da Morto? Assim, era a primeira caminhada, a gente querendo mobilizar o bairro inteiro e, aquele trabalho para a coisa acontecer, para fundar a associação, para as pessoas entenderem isso, o que é que a gente estava propondo. E a gente sempre teve uma grande parceria do Almacém Pepe. André é um amigão que sempre nos apoiou. Aí falou, não, a gente vai fazer um super café da manhã, a gente junta o bairro inteiro aqui, e aí sai andando daqui e abraça o bairro. Você lembra? Eu acho que eu lembro, eu não participei, mas lembro na mídia essa... Eu lembro. Eu não pude ir, mas eu lembro. Ele Inclusive, até se emocionou. Que Que legal, lindo. Um Coda, beijo, que legal. André. É isso aí. Que legal, Mas eu Coda, queria, isso. inclusive, que vocês falassem isso, porque tem também os eventos, a horta, tem as corridas, a associação também tem esse papel. Então, a Horta era um projeto que surgiu de uma moradora, bem interessante, mas tinha uma série de questões. O terreno não era um terreno que foi doado da iniciativa privada, era um terreno público, ou seja, questões, leis burocráticas que a gente não tinha como lidar com isso. E aí existia uma outra demanda, que era um espaço pet. E como a área era pública, aí a prefeitura optou por fazer que é fantástico, funciona muito legal, fica ali na altura do Rede Mix, daquele prédio comercial que tem ali o Horto Office. E funciona o espaço. As pessoas saem caminhando, depois os animais ficam ali brincando, correm um gramadozinho. Então a questão da horta teve
né, em questões jurídicas, sim. técnicas, que é uma cidade. Então, Exato. os espaços públicos têm que ser destinados, né, dentro das normativas da cidade. E a gente, assim, vários e vários projetos. Renan teve, enquanto ele esteve com a gente na associação, presidindo Amor também, ele teve um projeto muito bacana de ornamentar os muros do Horto. Aí ele chegou a fazer coisas pontuais, mas ficou bem poucos. Era para fazer o bairro inteiro. A gente tinha ele trabalhando. Vamos fazer ainda, viu? Esse Gostei projeto. da ideia, vou ajudar. Esse projeto tá na gaveta, tá para Na gaveta, a sair. gente fez matéria na revista, a gente fez uma capa da revista. Isso. A gente vai tirar ele. X Burros está de novo retomando aí a história das calçadas, que a gente Legal. quer fazer uma X é campanha. demais. Eu falei, não me abandone, viu, amigo? Você saiu da presidência, mas você está aqui com a Ela é gente maravilhosa. para poder revitalizar as calçadas do bairro. Então, enfim, são milhões de ideias, milhões de coisas marcantes que... Mas né? esse lado social que eu vejo que vocês fazem também. Também. Né? Corridas. Também, Eu acho assim, importante a gente falar. porque Você tem essa saber quem leveza mora no também. seu bairro é muito legal. Né? Isso. Então, assim, pós-pandemia ficou tudo complicado, né? As coisas foram retomando. Aí agora a gente está aprumando novamente, pensando em retomar os eventos sociais que a gente fazia. Fizemos 17, 18, 19, 20. Aí 20 fizemos um no verão, a pandemia veio em março, e não fizemos a da abertura, que é da primavera, que é em setembro. Mas enfim. Eu queria saber o seguinte, eu tenho uma curiosidade. Só completando aqui rapidinho o que Coda falou, porque é um trabalho de formiguinha, Monique. Então, assim, eu entendo e me emociono também, porque eu vejo o trabalho das pessoas que se dedicam ao voluntariado, né, em todos os bairros que a gente está. Eu vejo a dedicação da Amorto, de todas as pessoas, e que vem nesse período passando por altos e baixos, pandemia e trabalho, e tá ali, não desiste, né? E a gente acompanhando e torcendo. E essas lágrimas e esse brilho no olho, porque você brilha, é lindo Os ver. dois. O Por que isso eu que dá tão disse, certo. o brilho do olho de vocês diz tudo. Porque, como você mesmo falou, Coda, muita gente olha para o que você faz, acha que você tem uma pretensão política, outra qualquer. Nada, E não é, a gente consegue Faz com enxergar amor, e faz com sentir afeto. com essa reação que você teve, com esse brilho no olho que Patrícia tem, o quanto vocês se dedicam, o quanto vocês ficam felizes em cuidar, né, E da em colher coletividade. esses frutos. Vocês hoje são um case. E eu queria, até minha curiosidade era o seguinte, eu acho que hoje as pessoas participam muito mais e aposto que querem ser a capa da revista. Como é que você resolve esta questão, Patrícia? É uma resenha, mas É uma tem resenha. resenha. Não, mas eu peço apoio a você também, de vez em quando não tá rolando negócio, eu digo, não, ó, associação. Quando dá uma controvérsia, eu digo, peraí, Paty, vamos dar uma resolvida aqui. E aí, como é que e a você gente resolveu? resolve. Eu fiquei curiosa Agora, também. é lindo, sabe? Porque as crianças, os adolescentes, fez aquelas capas dos adolescentes também, como há um envolvimento muito do bairro. A gente tá na rua fazendo alguma matéria no condomínio, a criança vem, tia, eu também quero sair na revista, meu vizinho, meu amiguinho saiu. Que legal. As crianças é muito bacana, dela se ver e levar para a escola, né? Criar. Um tempo depois, daqui a 5 anos, pegar aquela revista, e a gente fez uma matéria que no Horto a gente está há 7, 8 anos também juntos, né? Então a gente fez uma matéria com algumas crianças. Gente, já é um casamento, hein? Um bom casamento. A gente pegou uma criança e aí a gente fez 5 anos depois, como é que tá aquela criança que a gente tirou, Bacana. mostrando que já estava na faculdade. Interessante. Que legal. E é contar essa história, né? A gente tá eternizando esse movimento, pessoas que têm essa ideia do coletivo e eu acredito muito nessas histórias. Vocês entenderam agora, porque eu sou fã, né? Dos dois e desse projeto. Eu também, E, eu e o também. porquê que o Horto virou bairro? Vamos Sim, lá. eu quero saber. Boa pergunta. A gente tinha uma questão que a prefeitura ela trabalha com aplicativos e com canais de comunicação. E toda vez que a gente tentava fazer qualquer tipo de comunicação com a prefeitura, a gente caía numa questão que Horto era Brotas, não era bairro. Aí, vamos lá. À época, o problema que a gente mais nos afetava era a questão da iluminação pública, e a gente não conseguia, dentro daquele formulário da prefeitura, encaixar isso para aquela localidade.
Assim, então, por uma falta de identidade, de nome, dizer, olha, esse pedaço aqui, o problema é esse, é diferente do outro lado de Brotas, por exemplo, que o problema da comunidade era a escadaria drenante, né? Aquela que quando a chuva vem não desaba. Então ele precisava de uma escadaria que ao mesmo tempo drenasse a água. Então, problemas completamente distintos, todos têm que ser atendidos pelo poder público. É o princípio da isonomia, tratar desigualmente Exato. os desiguais na medida das suas desigualdades. Exato. Isso é então, a igualdade. Assim, de uma maneira muito clara e objetiva, era um problema. Como a parte central de Brotas é muito bem urbanizada e tal, mas tem uma questão terrível com o engarrafamento ali. É verdade. Naquela região ali do hospital, na Dom João VI, do Hospital Aristide Maltês, é caótico. Então, assim, cada pedaço de Brotas... E, assim, as pessoas têm a falsa impressão que Cajazeiras é o maior bairro de Salvador. Não, não é. O bairro mais populoso de Salvador é Brotas. E Cajazeiras é a maior extensão territorial. Cajazeiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... E Liberdade fica onde? Liberdade também, né? É densa, mas né? é muito menor do que Brotas, tá? Brotas é um município. É verdade. Cidade. Não, tem várias piadinhas, inclusive, Siga né? Pedro, siga Pedro, beijo, ele fala isso. Ah, vamos chamar vamos Inclusive, chamar Pedro. Inclusive, ele saiu na revista da Amo Horta. Pedro é tio, né? Da esposa do meu sócio, e aí ele fica brincando e fala, é bom que... bota Ele o fez bairro pra muitas cima. piadas em relação a isso, Não, né? na revista, várias vezes. Aí ele já até postou. brincou que para entrar no Horto agora precisava de passaporte, que a gente botou aqueles portais e tal. Mas qual é a questão do portal? Tá no subconsciente de todo mundo e eu vou dizer agora, você vai dizer, pô, é verdade. É criar a identidade do bairro. Isso. Quando você passa por ali, você fala assim, pô, eu entrei no Horto. Quando você vê nossas guaritas arrumadinhas ali de eucalipto e tal, com segurança ali, pô, eu tô no Horto. Você cuida de lá como se estivesse cuidando dentro da sua casa, né? Em comunicação, quando um cliente chega na TC, a primeira coisa que a gente tem que avaliar fora a imersão é entender a identidade. Isso. Você primeiro precisa saber quem você é. Para depois mostrar seus Isso. diferenciais. Pra continuar fiel uma a essa marca, identidade, isso, né? Seus Então. valores. O planejamento estratégico de comunicação começa você entendendo quem você é. Isso. Para saber o que você quer fazer, como. E o problema aí é que vai. muita gente não sabe, Não né? sabe. Não, isso Essa é é a a nossa questão. vida individualmente, Isso. né, Monique? A gente É. é isso que na revista a gente trata muito. O protagonismo de cada história individual Perfeito. E para cada mostrar a importância tem do uma todo. História Perfeito, inspiradora Paty. e pode ensinar, pode trazer insights. Adorei pra isso, gente. Paty. O protagonismo individual é que faz o todo. O E é verdade, todo. porque É verdade. somos pecinhas, né? Como um Isso. quebra-cabeça. O todo, Se é. você tira a pecinha do quebra-cabeça, ele tá incompleto. Como a gente tinha muito acesso à época com a Secretaria da Prefeitura, aí eu com o Sérgio Guanabara e tal, aí eu tive essa ideia, eu falei, velho, vamos fazer aqui do Horto um bairro. Ele falou, ó, tem um monte de requisitos que eles precisam atenderem. E tinham praticamente todos, né? Até um que tinha e tem, e eu não sabia, que é uma linha, mas ela passa no horário muito específico. Você precisa ter linha de transporte público, você precisa ter uma entidade de saúde pública, você precisa ter... Então, a gente tem tudo dentro daquele pedaço ali. Escola, creche, tem tudo ali Você naquela vem rua. buscar informação, né? Tem informação. E aí a gente para começou a agir, estudar o nosso informar. bairro, que a gente não sabia. E a poligonal, verdade. para definir onde é Horto, é muito claro. Você pega uma imagem aérea de cima, você vai ver onde é Horto, verdade. onde tem um verde ali. Aí as pessoas acabaram o verde do Horto. Assim, um grande pedaço do Horto, realmente a gente perdeu. Foi naquela mansão ali que virou um condomínio, que é o Panambi, a gente perdeu 35 mil metros de árvore. Ok. Mas as demais implantações, se você olhar o bairro ainda hoje de cima, ele é completamente verde. É porque você perdeu essa noção, porque você está olhando ali do De nível do baixo, asfalto. Mas se você olhar o bairro de cima, é que nem uma foto do Corredor da Vitória. Eu me assustei. Eu não sabia que o Corredor da Vitória era daquele jeito. Tiraram a foto do Corredor da Vitória. Você nem por cima. enxerga a rua, né? Eu não identifiquei que local era aquele da cidade de Salvador. É bem Todo arborizado. verde. É verdade. Né? Então, assim, quando eu abro a minha janela, eu olho para baixo, tem uma copa de árvore. Eu tenho No meu prédio. eu tenho uma pergunta para você. Por que você mora no Horto? Então, quando eu saí de casa, meu primeiro bairro foi o Aquário, né? Aquela história do primeiro apartamento. Eu fui para lá, que era um bairro moderno, um lançamento de uma construtora e tal, fui para lá. E aí, me casei, tinha que comprar um apartamento. Foi por causa da esposa. Aí ela falou assim, olha, eu moro... Sempre as mulheres, tá vendo? Levando para os bons caminhos. eu moro do lado de cá, ela, né? Eu, na época, morava no Aquário. Não passo do meio, eu digo, o meio é Horto. E é verdade, o Horto é muito central. Eu tenho muito amigos central. que Isso. moram Eu no gosto Horto e muito. amigas e dizem assim, não, porque meu filho estuda no Vieira, eu gosto da Pituba, Isso. mas meu filho mora no Vieira, então eu vou, estuda no Vieira, então eu vou morar no Horto, porque eu tô no meio. Quando eu saí da Graça pro meu primeiro apartamento, que fui no Aquários, aí ficou os extremos, né? bem E distante. ela também mora do lado de lá, ela falou assim, olha, não quero, eu quero no meio, porque tem que ficar aqui, meio termo e tal.
E foi por isso. E aí, um grupo de amigos estava construindo um prédio que eu participei da construção, que é o Antônio Jasmin, fui para lá e de lá estou no Horto Barcelona agora, que é ali na Santa Luzia. E hoje você é feliz no Horto? Muito. Pensa em mudar Isso do é Horto? que é importante. E hoje eu vou lhe dizer uma coisa, você não pode. Você hoje você já deixou o legado no Horto. Eu acho que o Horto não deixa, os moradores vão se reunir. Aí a vida vai passando. Eu tô lá e tô bem feliz. Me dá um orgulho ver a galera Isso que eu caminhando. dizia, valeu a pena, não valeu? Demais. Valeu, assim, Paty. Muito. as pessoas reclamam. Porque trouxe engarrafamento. Eu digo, gente, vamos lá. As pessoas que estão dentro do Horto é que fazem o engarrafamento do Horto, são os vizinhos. Verdade. Você não tem aquele negócio assim, a cidade inteira está indo para... Não tem. E o que é que você pensa hoje, nos seus planos? O que é que ainda precisa melhorar? Ou qual é algum projeto hoje que ainda não saiu do papel? O país, como um todo, a gente está vivendo uma crise de infraestrutura e tal. Então, os recursos são limitados para todos, né? Então, a gente ainda sofre com a questão da segurança, que a gente faz um esforço tremendo para manter o bairro seguro. Tem algumas solicitações que a gente está na fila lá da prefeitura que tem que atender a cidade inteira. E olha só, a gente é atendido igual a todo mundo. Não tem privilégio porque é Horto, não. Perfeito. A gente pede. A função da associação é ter essa força e pedir. É o que a gente faz. Então tem algumas coisas lá de trânsito, sinalização que a gente está lá pleiteando. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Vocês estão se unindo também. Vocês já falaram isso com as outras para irem pedir juntos. Vocês estão nesse processo. Paty tem essa liderança de todas Acabou as... ficando, Patrícia. Eu acho que quem vai ser a candidata a vereadora é Patrícia. Eu sou da turma da turma da torcida, sabe? É verdade. Dos bastidores. Você é mesmo. Mas nós somos mais dos bastidores. Adoro. Eu posso dar meu de depoimento que ela realmente... Eu levei o pessoal da AME Jaguaribe para ela e ela parece que foi a primeira associação que chegou até ela. Ela recebe com todo carinho, com aquele brilho no olhar. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela iniciativa. Você também, Coda. É isso que eu digo. O brilho no olho, é isso que precisa. Quando eu falo de condomínio, quando você fala de comunicação, a gente também tem o brilho no olho. O brilho no horto, o brilho no olho. Porque assim, eu amo, minha cachaça é cuidar de condomínio e eu percebo que é cuidar de gente, sabe? É chegar com um sorriso numa assembleia, é quando tá brigando, gente, vamos acalmar. Vocês aqui têm um único objetivo, que é morar bem. Então, um quer a cor azul, outro quer a cor amarela, um quer fazer a reforma ali, mas todos querem morar bem, querem fazer do seu ambiente um ambiente bom para se morar. Então, é isso que eu acho que move você e move as pessoas que se associam. No final, nós estamos falando sobre pessoas, sobre relacionamento, sobre comunicação. Por isso que a gente ama tanto, por isso que é o Conde Comunica, porque a gente está aqui para trazer para todos que moram em condomínios essa questão de que essas trocas e mostrar que a comunicação ela é um instrumento muito poderoso. E que vocês inspirem todos os bairros a se organizar. Né? Você já inspira, vocês do amor, você e Patrícia já inspiram. Paty também. Pois é, e aí mediante essa identidade, essa firmeza de propósito que a gente levou, na época o prefeito era ACM Neto, através de Sérgio Guanabara, que estava na SUCOM, e a gente tinha um pleito muito firme, falou, olha, essa região específica, que a gente ainda tem a nossa vegetação, que a gente ainda quer cuidar de demandas, né, específicas, papá, a gente precisa disso. Aí ele falou, tá bom, compre os requisitos, compre. Então, não foi só o Horto, foi o Horto mais 14 ou 15 bairros na época, não foi? Paty fez uma cobertura, teve um evento dele assinando o termo e a gente transformou o Horto em bairro. E qual foi a importância disso? Aí veio aquele papo que a gente estava aqui no início conversando da valorização. Isso. Então, assim, o bairro tomou... É um bairro pulsante, é um bairro com vida, é um bairro... um dos mais desejados da cidade. Um bairro dá disputado, orgulho, né, dá de orgulho morar, dizer. né? Aí assim, eu digo, quanto mais falam, é porque amam a gente. Né? Não falem mal, mas falem de mim. Pois é, então a gente vai sendo Dizem que hater engaja, então certo. Tá tudo certo. Aí as pessoas fazem piada e me mandam, toda a piadinha que sai, tem até como é esses humoristas individuais. Stand-up. Tem até um stand-up que me mandaram aqui, o cara brincando. Falei, que ótimo. É isso aí. Vamos sendo falado.
Os fatos provam. Exato. Podem falar o que quiserem, mas não acham a eco, né? Essa é a força do legado da reputação. Vocês deixaram. Infelizmente, esse papo tão gostoso está acabando. Vão ter que voltar depois, viu? Porque tem muita coisa aí pra considerações falar ainda. finais, porque nós temos 2 surpresinhas. Ela sempre faz uma, eu sempre puxo esse lado cantora Ai, meu dela. Deus. E eu queria dizer uma frase que vocês me inspiraram aqui hoje, que é do Carlo Acutis, que é o santo milênio da igreja, primeiro que acabou, né, de ser escolhido, um influencer de Deus, e que ele usou a internet para evangelizar. Como o Coda disse, não estamos falando de religião, inclusive a frase Sim. dele é de comunicação, por isso que eu escolhi. Ele pregava: deixe de olhar para si, isso é tristeza. Passe a olhar para o outro. Isso é alegria. Uau! E o que eu desejo é que sejamos alegres. Oh, meu Deus. Coda Gente, chora, Coda! Que maravilha! Adorei. E Assim, é sobre isso. eu sobre adoro isso. gente que chora, Eu sabe? também. Porque é a emoção que não fica. A gente não consegue, a gente transborda coisa boa, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu não lhe conhecia. E mostre suas Conhecia muito de emoções. nome por Tiziana. Tiziana falava sempre muito de você. Tici, um beijo pra você, viu? E O homem precisa hoje lhe conhecer, mostrar suas emoções, porque eles são humanos, assim Isso. como nós mulheres. E nós dois juntos, homens e mulheres, Isso aí. vamos deixar esse planeta É melhor. isso É verdadeiro. Não Isso. tenha dúvida, você mostra isso. Eu quero agradecer. Eu queria dizer que essa frase é a sua cara. É foi pra verdade, vocês, é verdade. pros dois. É verdade. E agradecer a vocês por ter aceito o convite. A gente está nascendo, quando o Conde Comunica está nascendo. Então é muito importante para a gente, cada um que aceita o convite, para vir aqui e contribuir com esse ambiente, que é o ambiente da nossa casa, né? O que é que a gente está buscando com essas informações que a gente quer trazer através do podcast? É transformar o lugar que a gente mora num lugar bom de se morar. E de relações harmônicas, Isso, de isso, isso. base. Vamos falar de amor, né? Eu digo Isso. muito isso, assim, a gente na Amo tem esse propósito, falar de amor, sabe? Eu acho que tem muita notícia que a gente liga aí e vê notícia ruim. Não. Positivo. Aqui Estimular, a gente Aqui fala vamos de amor. falar vamos falar de coisa Só- boa. Só finalizando aqui, mais uma vez, Chinho, ele pediu a Pedrinho da Rocha, que é um grande criador de marcas. Sim, fazer os abadás, né? Isso, aí Pedrinho fez essa nossa marca Amo Urco. Que é lindo. Ah, Que que amo legal. de amor Tudo, e isso. amo de associação de moradores. Então, Isso, na verdade, Trocadilho. na associação lá, Associação de Moradores Amo, É. do Horto Florestal. Então, Que assim, legal. o nome também nos ajudou. Paty teve essa sacada de unificar todas essas... Amo Cidade Jardim, amo Itegara, Perfeito. amo... É. Que é Estamos muito abraçando legal. a Levando cidade, amor pra graças Abraçar a cidade. a vocês, isso Isso. aí. Muito Então, bom, muito bom. Agradecer mais uma vez, né? E vocês vão voltar, porque faltou muito assunto. Tem conversa. Você falou de amor, mas o que me veio à mente aqui foi fé. Porque eu acho que o que move vocês e o que nos move todos os dias é a fé de que sempre vai haver algo melhor, que sempre o dia vai ser melhor e que tudo que a gente faz com amor, como vocês fazem, com propósito, como a gente faz também, sempre vai dar certo. Já é sucesso, viu? Né? O podcast de vocês já é sucesso. Ah, Agradeço obrigada. muito por estar aqui e maravilhosas. Eu que agradeço, Tá um Paty. sucesso, Tem vários parabéns. anos. Obrigada. E aí eu lembrei de Gilberto Gil, quando ele diz grande. assim, ó: anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. anda com Fé eu vou, Ai, minha voz que a fé toda não por costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, ó, tenham fé, continue com Amém. esse propósito. Amém, amém. Coloque realmente o coração à frente, que nunca dá errado. Isso, fé e ação. Sempre Isso, ouvindo não o adianta coração, só, a intuição exatamente. E se juntando às outras pessoas. O que a gente não é capaz de fazer, vamos juntar quem pode nos Vocês ajudar. são a prova disso, É. viu? Vocês inspiram. Muito obrigado Muito por obrigada. vocês estarem aqui, terem contribuído com essa discussão tão importante para todos nós que moramos em condomínio. E, gente, obrigada para vocês que ficaram até o Até o final próximo. aqui vendo o nosso Conde Comunica. E até o próximo.
Lembrando, é de 15 em 15, quarta-feira, ao meio-dia, no YouTube do Bahia Notícias. A gente espera vocês e conta com a sua audiência. Bota o sininho para avisar quando vai ter episódio, dá a curtida, segue, se inscreve, manda pro amiga, manda no grupo de condomínio. Aí uma coisa boa para se mandar no grupo de condomínio. E pega o link e manda. Sugestões de Isso. temas, de dúvida, que a doutora só faz assim. Pode ou não pode, doutora? Isso, Ela vamos ter esse responde. quadro Pode, doutora. E nós temos o nosso Instagram, que é Conde Comunica, como o nome tá ali. Cadê, Tito? Bota o nome aí, bota a marca, nossa marca aí, Tito. Cadê pra gente... Aí, ó. @Conde Comunica. Sigam a gente no Instagram. E muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.